O jeito de pensar no futebol... Né? É diferente. É diferente. Dizer que vocês não sabem nada, eu acho que é muita pretensão e arrogância do Guardiola. Você pode virar e falar assim, olha... vou fazer um negócio diferente. Vamos tentar jogar de outra forma para não cairmos na mesmice? Isso. Pô, tô pensando numa outra coisa. Aí você ganha o elenco. Agora, vocês não sabem nada, vocês estão loucos. Espera aí. O Jupp Heynckes foi também, já antes da Tríplice Coroa, campeão de uma Champions League com o Real Madrid em 98. Que era o técnico. Então, assim... Eu vou falar você. O Heynckes veio pedir a volta dele nessa última passagem dele. Nessa última passagem dele. Vem aqui que estão precisando de você, hein? Aí vai o velhinho lá, aposentado, foi lá e campeão de novo. Que ficava sempre... visitando o clube semanalmente, vendo como é que estavam as coisas, não era um desatualizado. Então, assim, nessa que o Rafinha colocou do Guardiola, eu tenho um profundo respeito pelo Guardiola e nem criticando o Rafinha, mas se ele fez isso, nossa, foi de... Mas ele fez. Uma deselegância... Ele falou aqui com o Benja, isso que ele já tinha falado. Já tinha falado. Ele tinha falado lá. Eu acho deselegante da parte do Guardiola. Eu acho que você tem que respeitar o trabalho dos outros. Sabe, também, quando ele fala vocês não sabem nada, às vezes é um modo de falar. Uma brincadeira. Não é, olha, o cara não sabe nada. Então, mas Benja, tipo, você fala assim, olha, você não sabe nada. Não é que você não sabe nada. Mas do jeito que ele colocou aí na entrevista, às vezes é uma ele poderia ter dito. Na Tríplice Coroa, mas não sabe. Mas olha, em tom de gozação, ele falou assim, olha, vocês não sabem nada, porque eu estou fazendo... Ele não disse isso. Ele não disse isso. Então, eu acho deselegante, eu acho. Pode ser que esteja enganado, mas... E por falar em deselegância, Sormani, totalmente deselegante, acho que é o assessor, não sei se do Flamengo ali, o repórter ali acabou fazendo aí, o rapaz, não sei o nome dele, perdoe-me, mas ele fez uma pergunta extremamente pertinente de um jogador que o Flamengo tem interesse, que é o Felipe Luiz, e o repórter, o jornalista, acabou sendo interceptado como drone americano, quando sobrevoou o Irã. O jornalista não foi interceptado, Não, ele terminou a pergunta, então, ele terminou a pergunta, na hora que o Marcos Braz pegou o microfone para responder, o cara falou, não, hoje a entrevista é do Rafinha, já que o Marcos Braz ele que vai falar, óbvio, o cara tá com uma desgraça do microfone na frente dele, tá sentado na mesa, a palavra a palavra é babaquice, eu acho isso uma babaquice. Conduta besta, né, cara? O profissional que faz isso, que não dá a liberdade do outro se expressar, é um babaca, só isso. Não, mas estranho, porque o Marcos Braz xingar tá sentado lá. Mas a gente não sabe, enfim, o cara tem, de repente o cara fala, olha... Não, mas se o Marcos... É só pra coletivo, não sei, mas não vamos xingar mas o acho assessor, que assim, existe uma figura hierárquica muito maior que ele ali na mesa. Queria responder a pergunta e poderia ter o direito de falar, hoje eu não quero falar sobre isso. Ok. Agora, o cara não pode censurar uma pergunta, não pode dar a ele a voz oficial do Flamengo, sendo que o diretor do Flamengo estava à mesa. Ô Pipo, mas só não vamos ofender o assessor. A gente não sabe qual que é a instrução. De repente o cara fala, é só pro Rafinha falar. Tá certo, a gente pode concordar ou não, mas não vamos xingar o cara. O Marcos Braz estava ali, o Benja. Tudo bem, mas não problema algum. Ofender o assessor ou o cara que mas assim, desculpa, tô defendendo o meu direito como repórter, que já estive lá no Flamengo, né, de chegar a uma coletiva, seja lá de quem for, e ver o diretor do Flamengo, falar, Marcos, além do Rafinha, vem aí o Felipe Luiz também, o cara fala, não, agora não quero falar sobre isso, vamos falar outra hora. Beleza, acabou, responde. Agora o cara, não vai falar sobre isso. Tô com o mano, desculpa, mano, tô contigo. Eu acho que isso é uma atitude mal educada, mal instruída, né? E de uma pessoa que não tem preparo algum para o cargo que está hoje ostentando. Só isso. Gente, a gente não sabe a instrução que o cara tem. De repente o cara falou, olha, é só o Rafinha. A gente pode concordar, não precisamos ofender o cara. Sei lá, a gente não sabe o que passa lá. Era só o Rafinha falando, o cara falou, não quero que ninguém fale. Simples, Pascoal. Sim. Quantas vezes você foi fazer entrevista e falou assim, olha, não é pra perguntar pro cara, é só pro outro. Ué, não, no meu tempo não tinha isso, não. No meu tempo a gente perguntava, no meu tempo de repórter não tinha coletiva. Não tinha coletiva. No meu tempo a gente perguntava o que tinha que perguntar pro cara, e se era bom, se era ruim. Isso aí é normativo. Eu acho que hoje em dia é muito assim. Você vai fazer uma apresentação de jogador, aquilo tem que ser o foco principal do evento. O Rafinha está sendo apresentado. É normal, isso já acontece muito nos Estados Unidos também, na NBA. Olha, nós viemos aqui para falar sobre isso. Sobre isso aqui, eu não vou falar. O problema, sabe o que é que como esses caras hoje eles não estão nunca disponíveis para falar. Se aproveita, você tá lá o diretor de futebol do clube.
vice-presidente de futebol. Vice-presidente de futebol. À disposição, porque como ele está à mesa, ele está disponível para entrevistas. Então, também se é só o Rafinha, então sai o cara da mesa, entendeu? Como sempre acontece. Não. Mas, Ele enfim, poderia ser perguntado sobre a transação. Ô Marcos, vem cá. E a situação, como é que foi negociar? Fora desse dia de Natal, Réveillon, que você foi para São Paulo. Como é que foi? Ok. Sabe, dá um molho a mais, dá um ingrediente a mais para você contar a história. Se acham, o que eu acho hoje, é que os personagens do futebol se acham muito mais importantes do que eles são, né? E mesmo esse ritual todo, esse protocolo todo que se faz hoje. Tanto que hoje, por exemplo, na seleção brasileira, a gente ouve repórteres, jornalistas em geral, reclamando que a seleção brasileira nunca foi tão fechada quanto é hoje. O acesso é cada vez menor, você cada vez tem menos tempo para falar com as pessoas, e as pessoas querem saber das coisas. O torcedor do Flamengo quer saber se o tal do Felipe Luiz vem ou não vem. Quer saber se o Guilherme Arana vem ou não vem. E aí a gente fica se baseando, né? O torcedor fica recebendo informações bem atravessadas, porque as fontes primárias eles não falam, né? Simplesmente não falam. Mas é uma oportunidade de falar, eu acho claro, a pergunta é pertinente, claro que sim. Agora, eu posso estar enganado, mas eu acho que quem meteu a mão no microfone não foi o assessor, foi o Marcos Braz. Não, o assessor, o Marcos Braz, ele ia falar, e aí houve uma voz de fundo falando, olha, hoje o papo é com o Rafinha. Mas às vezes até foi uma determinação do presidente, entendeu? Do Landim. Isso que eu falei, a gente não sabe, quem foi. O cara só deu orientação, olha, hoje é o Rafinha, ponto. O Pascoal tá ali na mesa. O diretor, o vice-diretor do Flamengo tá ali na mesa. Ele é quem pode responder. Recebe a orientação. Contrata. Então, mas se o assessor recebeu essa orientação, o Marcos Braz talvez deva ter recebido também. O próprio Landim poderia ter dito, hoje o papo é o Rafinha, ninguém se manifesta. Eu não acho que isso partilha do Landim. Não é tempestade. Eu não acho. Peraí. Era para perguntar, eu também acho que ele poderia responder. Não, mas, Benja, não é tempestade. O que eu disse aqui a princípio foi que a pergunta era pertinente e isso gera um interesse. Não, mas isso gera o interesse do torcedor do Flamengo. Não precisa ele xingar. Não vai xingar nada. Não, vai xingar de novo. Essa é uma pergunta que gera o interesse do torcedor do Flamengo. Seria legal ele falar que tá a negociação quis responder, a assessoria não quis, falou, a apresentação do Rafinha. Não adianta. Não, mas isso não é tempestade. Lógico que nós estamos 10 minutos discutindo. Já foi. Isso, acho que é uma informação que é relevante. O diretor tá à mesa, ele é uma figura hierárquica no Flamengo muito maior que qualquer outra que estaria ali presente. Não, ele é vice-presidente de futebol, o outro pode ser vice-presidente de comunicação. O cargo é o mesmo. Só como é um evento de comunicação, ou seja, apresentação de jogador, nesse caso, o vice-presidente de comunicação, ele está superior ao Marcos Braz. Quem comanda. É ele quem comanda isso aí. O vice-presidente de futebol é a figura Pascoal, senhor. Bom, vocês não falam que eu estou censurando também, vocês querem mais falar sobre esse assunto ainda? Agora você boicotou todo mundo. Não, boicotei não, vocês estão 10 minutos. Você trabalha na censura? Não, já foi Deus que época, me livre, Deus que me perdoe, época nefasta. Olha aqui, ô Pascoal, no boatation.com, aqui na internet tá todo mundo perguntando, eu particularmente não sei dessa história, mas estão perguntando, o Pedro pode ir pro Flamengo? Não, eu fui feita uma pesquisa, gente, é uma coisa de maluco. Outro dia eu fui falar que negócio se eu fosse o Palmeiras contrataria o Pedro, os caras vão dizer que o Palmeiras já tinha contratado o Pedro. Foi uma pesquisa feita se o Pedro seria interessante para o Flamengo. Não precisa fazer o Flamengo está procurando um centroavante. Ponto. O Palmeiras está procurando um centroavante. Quem fez essa pesquisa? Aqui nos canais Fox Sports. Se era interessante a contratação. Se o Pedro seria uma contratação interessante. É isso, gente. Não foi. O Pedro não está. O nome do Pedro. Tomara que. Eu torço para que o Pedro continue jogando no futebol brasileiro. Se ele for para um time brasileiro, hoje, quais são os times brasileiros que têm condição financeira de contratar o Pedro? Nenhum. Não, 50 milhões de euros ninguém tem. Então nenhum. Milhões, mas pode ter negócio. Não tem. Se ele com 50 milhões de euros não tem nenhum, não tem negócio. Mas seria interessante para o Flamengo ter o Pedro como centroavante? Eu acho muito interessante. O Arrascaeta era incontratável e foi contratado. Não. Seria legal o Fluminense ter o Pedro como centroavante? Ótimo, espetacular, maravilhoso. Ele está no Fluminense.
se existisse uma proposta do Flamengo pelo Pedro, vamos discutir o assunto. Mas não tem. Agora, por que nós vamos tirar o Pedro do Fluminense para botar no Flamengo? Gente, Pascoal não tá num dia legal. Não, eu não. Eu só tô com Pascoal semana passada colocou o Pedro no Palmeiras e hoje o Pedro no Flamengo. Não. Eu perguntei isso. Seria interessante, de repente o Pedro no Palmeiras seria um nome? Cria. E as pessoas acham que... E eu ainda fiz questão de dizer aqui, não tem negócio dele com o Palmeiras. Mas seria um grande nome. Não tem negócio com o Flamengo. Como na época o Richarlison era o grande cara do Fluminense, o Palmeiras fez a proposta, quase fechou o negócio e, gente, depois o Richarlison, 3 meses depois, foi vendido por um baita valor. Então, assim... Pode. O jogador, eu acho o Pedro, dependendo da situação, hoje, na atualidade, um jogador diferente. Alguém acreditava que o Flamengo pagaria quase 80 milhões pelo Arrascaeta? Olha, a informação é outra, Pascoal. Isso que eu tô vendo aqui. A informação é outra coisa. Olha aqui, ó. Então, coloquem, eu disse o que eu sei, agora coloquem o que vocês saibam. Não, eu não sei de nada, eu tô pegando não fico informação. Procurando na internet o que os caras estão falando. Eu falo o que eu sei. Olha aqui. Agora, se tem repercussão de quem fala... Em busca de opções para a defesa nesse segundo semestre. Defesa? Mas o Pedro é centroavante. De acordo com informações do blog Resenha da Bola do Portal Lance, exatamente, é o que eu tenho. A diretoria rubro-negra pretende iniciar as tratativas com o Pedro, atacante do Fluminense, já tendo o sinal positivo de Jorge Jesus. Ainda segundo a matéria publicada no veículo, a estratégia a ser traçada pelo Flamengo seria a mesma utilizada na contratação de Henrique Dourado em 2018. Na ocasião, a equipe da Gávea contou como trunfo a complicada situação financeira de seu rival. Aí diz aqui que recentemente o Fluminense rejeitou uma proposta de 8 milhões de euros, de 39,6 milhões na cotação atual, de um clube francês. A cúpula tricolor pretende vender o atleta somente pelo valor total da multa, que gira em torno de 50 milhões de euros. Entretanto, o clube da Gávea enxerga, ainda de acordo com o Lance, que pode acertar a transferência por uma quantia abaixo da multa. Aí sim, aí vale a discussão, porque tem um interesse concreto do Flamengo pelo jogador. Aí, agora, se eu sou o Fluminense, eu não negociaria, a menos que tivesse uma situação muito delicada, financeira, mas eu não sei se é tão delicada assim, desesperado atrás de dinheiro, apareceu, os caras ofereceram 25 milhões, vou segurar 20% do passe, e aí eu vou fazer o negócio. Mas pra que passar pelo Flamengo? Agora... Vende direto pra Europa. Verdade. Não sei se vocês viram, mas hoje... Pra vender mais barato, porque o Flamengo não tem 50 milhões. Não tem. E o Henrique Dourado só saiu pro Flamengo com a multa do contrato. Mas que é 12 milhões. Já que o assunto só saiu pagando a multa, ia pro Corinthians, o Corinthians ofereceu menos, ou não foi? Sim. Ofereceu menos, mas era um valor... Só sai pela multa, 12 milhões. Era um valor plausível, dá pra pagar e tal. 50 milhões de euros, se o Fluminense já tivesse de baixar muito isso, eu acho que se baixar muito é mais fácil vender para a Europa do que vender aqui para o Brasil. Então, olha, o acho difícil acontecer. Eu não acredito. O novo presidente do Fluminense, o novo presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, ele promete uma engenharia financeira para esses próximos meses de recuperação do clube, com alguns parceiros que ele tem engatilhado, segundo o que ele disse. E uma outra questão, hoje a notícia na Europa, na Gazeta dello Sport e depois no jornal A Bola, é que o Porto e o Fluminense estão disputando com a mesma proposta, uma proposta de 4 milhões de euros anuais, cerca de 1,5 milhão de reais por mês, o goleiro Buffon. Ou seja, eu acho que se o Fluminense hoje, dois jornais, paga salário e vai pagar 1,5 milhão de reais. Dois jornais, Gazeta dello Sport e o A Bola. Eu acabei de ler isso aqui, eu também. Até você, Flavinho. O Fluminense precisa de goleiro, porque o Fluminense precisa de goleiro. Quem ironizou fomos nós. Os caras do jornal Gazeta dello Sport ironizaram a possibilidade dele vir jogar no futebol brasileiro. Eu também ironizo. Eu continuo. Eu também ironizo. Ironizaram. O Fluminense